Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Matheus e hoje estaremos falando sobre o capítulo 11 do livro de Daniel. Como esse é um assunto bem extenso e complexo, estaremos o dividindo em 4 partes. Esta será a segunda parte falando sobre a Grécia. Mas, como já é de nosso costume, vamos orar? Aqueles que quiserem me acompanhar. Senhor, Deus e Pai que está no céu, te somos gratos porque nos criastes perfeitos, e ainda que tenhamos sido rebeldes contra ti, nos concedeu os méritos de Jesus o Cristo. Por favor, Senhor, nos perdoa, e seja comigo nesta hora, e também com todos aqueles que estarão assistindo este vídeo. Nos concede entendimento sobre este assunto. Te pedimos pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Bom, dando continuidade nos nossos estudos sobre o capítulo 11 do livro de Daniel, vamos ao texto bíblico, aqueles que quiserem me acompanhar com suas Bíblias a partir do verso 3. E um rei poderoso levantar-se-á e governará com grande domínio, e fará conforme a sua própria vontade. E quando ele se levantar, o seu reino será quebrado, e será dividido em direção aos 4 ventos do céu, e não para a sua posteridade, nem conforme o seu domínio, que ele governou, pois o seu reino será arrancado, até mesmo por outros, além daqueles. Este rei poderoso, que se levantaria e governaria com grande domínio, se trata de Alexandre o Grande, rei da Grécia, o qual realmente fez conforme sua própria vontade, em uma conquista muito rápida, tal como seu próprio reinado. Agora, vamos acompanhar mais algumas considerações do evangelista Stephen Haskell sobre o rei Alexandre e também sobre a cultura grega. Pode ler para nós, pai? Sim, a Grécia ocupa o espaço entre o Antigo e o Novo Testamento. Sua influência como nação se fez sentir durante o tempo em que não havia profeta em Israel, o período entre Malaquias e João Batista. Daí ser o livro de Daniel a única parte da Bíblia que lida com esta nação. A história da Grécia pode ser atribuída a Javã, da família de Jafé, filho de Noé, que com seus filhos se instalaram nas ilhas do Mediterrâneo. As divisões naturais do país pelas baías e montanhas resultaram em muitas tribos independentes ou semi-independentes, mas tinham uma língua e religião comuns. Parece que os princípios de adoração a Jeová, como conhecidos pelos filhos de Noé, foram trazidos para as ilhas da Grécia, pois por todo o sistema se pode rastrear uma estreita semelhança com a lei cerimonial, incluindo seus tipos e sombras, tal como ocorria em Jerusalém nos dias de Salomão. Mais uma vez, quando se lembra que o reino dos judeus, nos dias de sua prosperidade, foi visitado por representantes de todas as nações, é fácil entender como as formas e cerimônias da adoração a Jeová foram adotadas pelos gregos. Até mesmo a arquitetura da Palestina, especialmente o Templo de Salomão, tornou-se um grande modelo para os gregos, que eram amantes do belo. Tudo o que é bom e bonito no mundo tem a sua origem na mente de Deus. O gosto estético dos gregos foi desenvolvido por íntimo contato com a natureza. Chegaram a estar tão próximos do Deus da natureza e ainda não o conheceram, vagando em escuridão tão absoluta. Deles é um lembrete constante do destino daqueles estudantes de hoje que procuram entender fenômenos naturais, mas não interpretam a natureza pela palavra do seu Criador. Eles também adoravam Zeus e Demétrio, Plutão ou Poseidon, em vez de Cristo. O fato é que as crianças de hoje são alimentadas segundo os mitos e tradições dessas mesmas pessoas, que estavam tateando em trevas, adorando os deuses do Olimpo, ignorantes do Deus cuja voz abalava as montanhas em cada tempestade, cujo sorriso estava em cada raio de sol e cujos rios banham os campos. Os gregos ofereciam sacrifícios, mas que valor poderiam ter, pois não aceitavam o sacrifício do Filho de Deus, que foi morto. O espírito de profecia era valorizado, mas enquanto os profetas de Deus se misturavam com o povo, a profetisa era uma donzela de caráter questionável, afastada das pessoas que recebiam sua inspiração a partir de um vapor que surgia de uma fenda, numa rocha sobre a qual o templo de Delfos estava construído.
Havia um sacerdócio, cujos membros tinham por função revelar a vontade dos deuses. As festas sagradas do povo de Jeová foram substituídas pelos jogos nacionais dos gregos. Tal como a Páscoa e a festa dos tabernáculos reuniam o povo hebreu e promoviam a unidade e o amor a Deus, também os jogos gregos reuniam as pessoas, promovendo uma língua, religião e legislação comuns. Enquanto o povo de Deus se reunia para o culto espiritual, os gregos se juntavam para o prazer físico ou intelectual. A história da Grécia é a história da cultura física e intelectual. O povo admirava a graça e a beleza, e suas mentes literárias adoravam o intelecto. Platão, o maior filósofo grego, viveu 400 anos antes de Cristo, e desde então seus ensinamentos guiaram os pensamentos de escritores de todos os tempos. Os escritores de Platão têm substituído a Bíblia de muitas formas, e um grande número de escritores modernos, tanto de prosa quanto de poesia, o reconhecem como seu líder intelectual. A filosofia deste homem era muitas vezes boa, sendo ele um admirador da verdade, mas o erro está em admirar ou assentir com a verdade, porém não vivê-la. Seus seguidores se puseram sob a condenação de Cristo juntamente com os fariseus, de quem ele declarou, porque eles dizem e não fazem. Na religião e aprendizagem grega estava a forma mais sutil de mistura da verdade com o erro, a qual Satanás havia oferecido junto à árvore do conhecimento do bem e do mal, e que existiu desde os dias do Éden até o tempo da Grécia. Babilônia escravizou os corpos do povo de Deus. A Medo-Pérsia criou leis para matá-los, mas a Grécia conquistou suas mentes e escravizou as suas ideias. O anjo disse: "E quando eu me for, eis que o príncipe da Grécia virá. E da Grécia, diz ele, e um rei poderoso levantar-se-á, e governará com grande domínio, e fará conforme a sua própria vontade." É nesta linguagem que Alexandre é introduzido nos registros divinos. Ele não era grego, mas macedônio. Ele permanece na história como um daqueles personagens fortes que Deus usa a despeito do fato de não estarem familiarizados com ele e não conhecerem o seu modo de agir. Alexandre, na história grega, corresponde em alguns aspectos a Ciro, o persa. Alexandre foi educado por Aristóteles, o ilustre aluno de Platão, na sabedoria dos gregos. Filipe, rei da Macedônia, morreu, deixando o governo para Alexandre, quando ele tinha apenas 20 anos de idade. Isto foi no ano 336 a.C. Alexandre uniu os estados independentes da Grécia e colocou-se à frente de seu conselho. Os gregos eram ambiciosos e o novo general organizou um exército para a conquista de terras estrangeiras. O terceiro reino era representado por um leopardo, com 4 asas em suas costas. A rapidez da conquista está bem representada pelas asas de ave. E enquanto a natureza astuciosa e insinuante é representada pela forma ágil do leopardo, a mistura da verdade com o erro em suas doutrinas e práticas são caracterizadas pelas manchas deste animal. Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Não mais poderia a Grécia apresentar a verdade sem uma porção do falso. Não mais a verdade poderia ser separada do erro nesse sistema educacional, fundado sobre a sabedoria dos gregos, sua filosofia, seus mitos e seus ensinamentos sobre a natureza. Novamente, Daniel viu o progresso dessa terceira nação como um rude bode vindo do ocidente, sem tocar a terra, o que assinala a rapidez das conquistas exercidas por Alexandre. Granico, Ásia Menor, Issus, Tiro, Gaza, a rendição de todo o Egito, Arbela, Babilônia, Suzã, Bactria e Índia, todos conquistados num período de 8 anos. E depois de conquistar aqueles que se opunham a ele, planejou unir o extenso território sobre o qual exercia influência. Alexandre foi tanto um organizador quanto um diplomata, bem como um general. Ao casar-se com uma princesa de Babilônia e dar vários membros da família real da Pérsia em casamento a seus generais, procurava ganhar o favor dos povos conquistados. Foi quando esteve em Babilônia, administrando assuntos da antiga capital do leste, que Alexandre morreu.
provavelmente como resultado da intemperança e dos excessos. Ele ainda era jovem, mas até então as nações do mundo se curvavam aos seus pés. Ao estudarmos as rápidas conquistas de Alexandre, simbolizadas pelo bode que não tocava o chão, nenhuma menção é ainda feita aos judeus. No entanto, tal como Deus trouxe Nabucodonosor e Ciro em contato direto com o seu povo para que conhecessem ao Deus do céu, assim ele permitiu que Alexandre aprendesse dele. E enquanto o conquistador estava partindo de Tiro após sua rendição, em direção a Gaza, que guarda a entrada para o Egito, ele passou em Jerusalém. Joséfo afirma que grande consternação encheu a cidade quando ficaram sabendo que o guerreiro grego estava por vir. Mas o sumo sacerdote Judas teve um sonho no qual foi convidado a ir ao encontro de Alexandre. Trajando suas vestes sacerdotais e acompanhado pelos oficiais do templo, vestidos de branco, quando Alexandre se encontrou com esse grupo, para a grande surpresa de seu exército e generais, curvou-se até o chão para adorar o Deus cujo nome estava sobre a mitra usada pelo sumo sacerdote. Foi quando Alexandre acompanhou um sacerdote ao templo de Jerusalém, onde os sacrifícios foram explicados. Além disso, as profecias de Daniel a respeito da ascensão e queda de Babilônia, as conquistas da Medopérsia e sua posterior derrocada, e a ascensão de um terceiro império também foram explicadas. Daniel, que estivera testemunhando perante Nabucodonosor e Ciro, foi então mencionado a Alexandre. O poderoso conquistador estava na presença do Espírito de Deus, e foi-lhe dada a mensagem de que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem ele quer. Será que Alexandre se curvaria em submissão e deixaria Deus conquistá-lo? Esta foi a grande oportunidade de sua vida. Alexandre reconheceu a Deus, mas deixou Jerusalém e avançou em batalha. Gaza caiu e o Egito foi invadido, e ali, a fim de satisfazer um orgulho egoísta, ele se autoproclamou Amon, filho de Júpiter. Aquele que poderia ter se tornado um filho de Deus, preferiu ser chamado filho de Júpiter. O resultado de sua educação e aprendizagem gregas é totalmente exemplificado neste único ato. O resultado de tal escolha, um resumo adequado desta educação, foi conhecido em Babilônia quando o rei, em seu auge, morreu sem qualquer esperança para o futuro. É uma triste, mas impressionante advertência para aqueles que buscam os caminhos do mundo, em lugar das verdades de Deus. Uma coisa que o historiador inspirado salienta é que ele agiria segundo a sua vontade. Quando o homem toma uma decisão como esta, significa que foi-lhe oferecida uma escolha entre Deus e Satanás, e ele preferiu o último. Há duas mentes no universo, e aquele que rejeita a Deus pode até alegar que exerce sua própria vontade, mas isso significa que é influenciado pela mente do inimigo de Deus, que age em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, pois isto traz liberdade. O espírito que pretende exaltar o eu está imitando a filosofia dos gregos, e seu resultado é a morte, pois a filosofia grega é uma continuação da filosofia utilizada para enganar a Adão e Eva no Éden, junto à árvore do conhecimento do bem e do mal. Alexandre não deixou herdeiros ao trono capazes de segurar as rédeas do governo. Seu filho mais velho era uma criança de apenas 5 anos. Um grupo de homens poderosos haviam atuado como generais do exército durante a marcha através da Ásia, e com a morte do imperador, 8 deles contenderam por supremacia. Nenhum, no entanto, foi suficientemente forte para subjugar todos os outros, e por cerca de 20 anos houveram guerras e discórdia. Finalmente, em 302 a.C., ficou acertado que Ptolomeu deveria manter o Egito. Seleuco ficaria com a Síria e o leste. Lisímaco teria a Trácia e a Ásia Menor, e Cassandro se apossaria da Grécia. O território de Alexandre foi dividido, mas não para sua posteridade. Nem seria a força destes 4 igual à de Alexandre. E as 4 partições duraram apenas alguns anos. A Grécia, que estava sob o governo de Cassandro, foi tomada por Lisímaco.
unindo assim as divisões Oeste e Norte. E em 281 a.C., depois de numerosas intrigas, demais para serem mencionadas, Seleuco enfrentou Lisímaco em batalha e o matou. Isso reduziu as 4 divisões para 2, cujos governantes ficaram depois conhecidos como os reis do Norte e do Sul. Seleuco, o rei do Norte, agora dominava o território que anteriormente pertenceu a 3 generais, enquanto que Ptolomeu manteve a divisão Sul. Isto está de acordo com as palavras de Gabriel a Daniel. Obrigado. Continuando, verso 5. E o rei do sul será forte, e um de seus príncipes, e ele será forte sobre ele, e terá domínio. O seu domínio será um grande domínio. E no final dos anos eles se reunirão, pois a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um acordo. Porém ela não reterá o poder do braço, e nem ele permanecerá, e nem o seu braço. Porém ela será entregue, e aqueles que a trouxeram, e aquele que a gerou, e aquele que a fortaleceu nestes tempos. Ptolomeu, que na divisão do Império Grego ficou com o Egito, tinha por sobrenome Sóter, ou Salvador, e ao morrer foi sucedido por seu filho, Ptolomeu Filadelfo. Seleuco, que obteve as 3 divisões, foi sucedido por seu filho Antíoco Sóter, o qual foi morto pelos gauleses na Ásia Menor. O terceiro na linha de reis greco-sírios foi Antíoco Teos, que reinou na Síria enquanto Ptolomeu Filadélfio estava no trono egípcio. Os versos 5 e 6 mostram a tentativa de uma aliança entre Ptolomeu Filadelfo, do Egito, e Antíoco Teos, da Síria, que se casou com a filha de Ptolomeu, Berenice, o que deu errado com o assassinato de Berenice. A partir do verso 5 até o verso 39, acompanharemos o conflito entre os reis do Norte e do Sul, sendo dos versos 7 até o 14 o conflito entre Norte e Sul durante o Império Grego. Já a partir do verso 14 até o verso 39, continuaremos a acompanhar este conflito entre Norte e Sul, mas então a partir do último império, o Romano. Vejamos esses conflitos que ocorreram durante o Império Grego na leitura dos versos 7 ao 14. Porém, proveniente de um ramo de suas raízes, um se levantará em seu lugar, o qual virá com um exército, e entrará na fortificação do rei do norte, e lutará contra eles, e prevalecerá. E também carregará cativos para o Egito os seus deuses com os seus príncipes, e com seus preciosos vasos de prata e de ouro. E ele irá permanecer por mais anos do que o rei do norte. Então o rei do sul adentrará o seu reino, e retornará à sua própria terra. Porém, os seus filhos serão instigados, e reunirão uma multidão de grandes forças, e um certamente virá, e transbordará, e a atravessará. Então ele retornará e será instigado até a sua fortaleza. E o rei do sul será movido com ira, e surgirá e lutará com ele, com o rei do norte. E ele estabelecerá uma grande multidão. Porém, a multidão será dada em sua mão. E quando ele tiver retirado a multidão, o seu coração ficará exaltado, e ele abaterá muitas dezenas de milhares. Porém, isto não o fortalecerá, pois o rei do norte retornará, e irá levar uma multidão maior do que a anterior, e certamente virá, após alguns anos, com um grande exército, e com muita riqueza. E naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, e também os formadores do teu povo se exaltarão para estabelecer a visão, porém eles cairão. Aqui vemos que após a tentativa frustrada de aliança através de um casamento, disputas políticas foram travadas por inúmeras guerras durante as sucessões de reis do norte e do sul, as quais aconteceram até o final do Império Grego e perduraram a partir do início do Império Romano. Agora, vamos acompanhar mais algumas considerações do dedicado pesquisador Stephen Haskell, que nos mostrará que, apesar da supremacia política deste império determinado, sua influência cultural se mantém viva até os nossos dias. Pode ler para nós, pai? Sim. Existe algo, além da sucessão de reis, que é digno de nota. Gabriel ofereceu a Daniel o quadro da história da Grécia. Nós temos no registro inspirado algo que corresponde ao esqueleto do corpo humano, e a carne e os órgãos vitais precisam ser inseridos. Essas nações então existentes eram um abrigo, talvez um andaime, construído em torno do povo de Deus, oferecendo-lhe outra oportunidade de agir. O Espírito de Deus estava atuando junto às cortes do monarca tão fielmente quanto sempre. Ao mesmo tempo,
A controvérsia entre a verdade e o erro nem por um momento diminuiu. Pode parecer ao observador casual que a Grécia não era na realidade um poder dominante, comparada à Babilônia e à Medo-Pérsia, que foram monarquias universais, pois desde o começo se observa que a Grécia exercia uma espécie de governo intelectual, mais do que um poder que mantinha os corpos dos homens em escravidão. Mas, se nós personificarmos o intelecto grego de forma abstrata, podemos dizer que Alexandre foi uma ferramenta, usada para a construção de um reino, onde o poder é exercido através da influência. Vejam, Alexandre fez bem o seu trabalho, e embora tenha caído como indivíduo, a língua, educação e costumes gregos foram introduzidos em todos os países onde seus exércitos haviam aberto o caminho. A religião grega, com seus mistérios, foi aceita na Síria e na Ásia Menor. Os jogos gregos eram comemorados nas províncias orientais, mas a educação grega tomou uma posição à frente, mesmo de sua religião, e professores e estudiosos gregos seguiram na esteira do conquistador. O grego era a língua mais utilizada, e livros gregos estavam em alta. A cidade de Alexandria, no Egito, foi fundada por Alexandre, e tornou-se o centro da educação grega. A idolatria egípcia e a filosofia grega se entronizaram lado a lado, como afirma a Enciclopédia Britânica. No Egito, uma aristocracia grega de ofício. Nascimento e intelecto existiam lado a lado com vida nativa diferente. Israel já havia sido milagrosamente liberta da escravidão física do Egito. Durante o cerco de Jerusalém, nos dias de Nabucodonosor, eles haviam sido advertidos contra a fuga para o Egito em busca de proteção. Eles podem ter escapado da escravidão naqueles tempos, mas foram capturados posteriormente pela educação dos gregos. Nos dias de Ptolomeu Sóter, muitos judeus partiram para o Egito, e aqueles que permaneceram em Jerusalém e na Palestina assimilaram muitas das ideias dos gregos. Afirma-se que a história da Grécia preenche o tempo entre as profecias de Malaquias e de João Batista. Agora estamos prontos para apreciar a razão por que Israel ficou por tanto tempo sem o som da voz de um profeta. Deus havia concedido a Israel um sistema de educação separado do sistema de outras nações. Um sistema que, se seguido, iria fazer para sempre tornar impossível que o povo fosse novamente a cativeiro. Mas Israel muitas vezes renunciou a esse sistema concedido por Deus em favor de ensinos das nações pagãs. E quando os judeus retornaram de Babilônia, já estavam fortemente contaminados com ideias de educação e religião babilônicas. E isso os preparou para aceitar com presteza os ensinos dos gregos. Os rabinos de Jerusalém misturaram os princípios da filosofia dos gregos tão completamente com os estatutos de Jeová, os quais eles deveriam ensinar a seus filhos, tanto que, desde a morte de Malaquias até o nascimento de João Batista, não havia uma família sequer em Judá a quem a educação de um profeta pudesse ser confiada. Os jogos gregos eram realizados na própria Jerusalém, e jovens judeus, trajando apenas o lenço e o chapéu largo em imitação do deus Hermes, lutavam como os atletas atenienses. Diz o Dr. Mears que os sacerdotes, quando soava o sinal para os esportes, deixavam o seu ofício no templo para assistirem os jogos. Nomes gregos substituíram os nomes judeus em muitos casos, e até mesmo sacerdotes se casaram com mulheres gregas. Não é à toa que Gabriel deu instruções específicas acerca do nome a ser dado ao bebê de Zacarias e Isabel, pois, embora tenha havido uma época em que todas as crianças de Israel recebiam seus nomes sob a inspiração do Espírito Santo, os israelitas agora tinham escolhido a Grécia em lugar de Deus. A educação judaica estava toda helenizada e, quando João Batista nasceu, sua mãe e seu pai foram ordenados a deixar a cidade de Jerusalém e educar a criança no deserto, afastado da influência das escolas e da sociedade dos judeus. Cristo mesmo nunca entrou nas escolas de sua época, isso por causa da mistura da verdade de Deus com a filosofia pagã. A educação grega exaltava a natureza, mas o Filho de Deus não podia ouvir a voz do Pai nos ensinamentos das escolas e vagava pela floresta sozinho ou em companhia de sua mãe.
Foi então que a natureza, a grande lição do Criador, foi aberta à sua mente em expansão. Outros jovens judeus se assentaram aos pés dos rabinos, aprendendo o que o espírito dos gregos ensinava, e acabaram por crucificar o Senhor da vida. É uma coisa maravilhosa para o homem, tão limitado de recursos, assistir às operações de Deus, que é tão ilimitado em recursos. Quando os judeus fugiram para o Egito, Deus se aproveitou da presença deles lá e fez com que isso revertesse para a sua glória. Ptolomeu Filadelfo fundou a Biblioteca de Alexandria e foi quem incentivou a tradução do Antigo Testamento para o grego. Foi assim que as profecias a respeito do Messias prometido foram colocadas no idioma universal, quase 300 anos antes do nascimento de Cristo. O mundo podia estar intoxicado com a filosofia grega, mas Deus deixou o homem sem desculpa, colocando a palavra da vida na língua doméstica das nações. Satanás pode tramar, e seus agentes na terra podem até ser sábios, mas nada podem fazer contra a verdade, a não ser, naquele mesmo ato, promover esta verdade. Enquanto as negras asas do paganismo estavam envolvendo cada vez mais o mundo, para suplantar, se possível, a própria luz do céu, a palavra de Deus, como uma vela acesa, uma tocha entre os feixes, estava brilhando sob a escuridão e proclamando o advento do desejado de todas as nações. Os primeiros versos da história da Grécia trazem o estudante face a face com aquele país como sendo uma potência intelectual e revelam que o segredo de sua força está em seu idioma e filosofia. Ela conquistou o mundo, trazendo todas as mentes sob o seu controle. Era o plano do inimigo da verdade subjugar as mentes para uma falsa filosofia. E este foi o esquema sobre o qual trabalhou com a Grécia. E foi sobre esta mesma influência que a verdade, que liberta a mente, foi dada ao mundo. De quão longo alcance, portanto, eram os propósitos de Deus. Outro grande princípio encontra-se lado a lado com aquele apresentado nesses primeiros versos. Este segundo quadro tem a ver com a aplicação desses mesmos princípios através do governo como um canal. O reino de Alexandre definiu-se, por fim, em duas divisões, uma ao norte e outra ao sul. Ambas foram helenizadas. Helenistas são aqueles que viviam conforme a cultura grega. Eram cristãos ou judeus que pensavam que o cumprimento da Torá não era imprescindível. Mas a do norte representava mais verdadeiramente os princípios gregos, enquanto que a divisão sul foi fortemente afetada com as ideias egípcias antigas, tanto em relação ao governo quanto à religião. Foi a divisão norte que levou adiante a obra da profecia como simbolizada pelo leopardo e o bode peludo, e foi a partir da divisão norte que o chifre pequeno de Daniel 8 surgiu. Por conseguinte, é justo concluir que é a divisão greco-siríaca e não a divisão egípcia que cumprirá a obra da qual Alexandre foi o precursor. No entanto, haverá ao longo dos séculos, até o fim dos tempos, uma força crescente do sul opondo-se à potência do norte. Isso seria novamente visto na atividade dos muçulmanos na Idade Média, durante a supremacia do quarto animal. Mas temos de observar o desenvolvimento deste princípio durante a vida do Terceiro Reino, pois é introdutória por si mesma à sua futura atividade. A história revela o fato de que a maior força no governo se encontra naqueles poderes cujo território se estende de leste a oeste, e que as nações que tentaram governar territórios que se estendem muito para o norte ou para o sul tiveram problemas. É em reconhecimento a este fato que cada império universal progrediu principalmente de leste a oeste, e cada reino sucessivo tem avançado mais para o oeste do que o anterior. Isso continuará até que o mundo esteja cercado e todos os reis da terra finalmente se encontrem na grande batalha do Armagedon. Apesar desse princípio controlador entre as nações, e em face ao decreto do Santo Vigia, o norte e o sul tentaram se unir. A política mundana de casamentos mistos foi seguida, e no final dos anos, eles, os reis do norte e do sul, se reunirão, pois a filha do rei do sul, Berenice, filha de Ptolomeu Filadelfo, virá ao rei do norte, Antíoco Teos, para fazer um acordo. Antíoco repudiou a sua esposa legítima, Laodice, a fim de se casar com Berenice, e o resultado dessa transgressão da lei de Deus
é dado pela pena da inspiração. Porém, ela não reterá o poder do braço, e nem ele permanecerá, e nem o seu braço. Porém, ela será entregue, e aqueles que a trouxeram, e aquele que a gerou, e aquele que a fortaleceu nestes tempos. A pena humana não pode registrar a história de forma mais clara do que Gabriel, ao relatá-la a Daniel quase 200 anos antes que ocorresse. Berenice perdeu favor aos olhos de Antíoco Teos, que logo a seguir reassumiu com Laodice. A esposa ciumenta, em seguida, fez com que Antíoco fosse envenenado e colocou o seu próprio filho no trono. Através de sua influência, Berenice, seu filho com Antíoco e seus assistentes egípcios e apoiadores foram todos assassinados. Isso despertou a casa real do Egito, e um irmão de Berenice, um renovo das raízes dela, avançou para o território de Antíoco com um grande exército. Porém, proveniente de um ramo de suas raízes, um se levantará em seu lugar, o qual virá com um exército e entrará na fortificação do rei do norte, e lutará com eles, e prevalecerá. Ptolomeu Euergetes, filho de Ptolomeu Filadelfo, é aqui descrito. Ele não só invadiu a Síria, mas se deslocou para a Babilônia, onde encontrou alguns dos deuses egípcios e imagens de fundição que Cambises II havia capturado durante sua guerra no Egito. E por isso foi chamado Euergetes, benfeitor, por seu agradecido povo. Disse que ele levou para o Egito 40.000 talentos de prata e muitos vasos de prata e ouro. Ptolomeu Euergetes depois voltou para o seu próprio reino, onde sobreviveu a Antíoco Calínico, filho de Laodice. Mas o problema não parou por aí. Havia um ciúme natural e antipatia entre norte e sul. Ptolomeu Euergetes manteve grande parte da Síria com a morte de Antíoco Calínico. Mas 2 dos filhos de Calínico comprometeram-se a recuperar o território perdido e resgatar a honra de seu pai. O primeiro era fraco e ineficiente. O mais jovem, Antíoco Magno, que assumiu o trono no curso de alguns anos, era mais forte. Ele é aquele que avançou rapidamente recuperando grande parte do território perdido. Pelo tempo da ascensão de Antíoco Magno ao trono sírio, Ptolomeu Filopaper assumiu o trono do Egito. Ele não manifestou nenhuma disposição em invadir o território do rei do norte. Era indolente e um grande amante do luxo e da comodidade. Mas estava empolgado com a perspectiva de uma invasão do Egito, com seu próprio trono sendo ameaçado por Antíoco Magno. Antíoco foi apoiado por um imenso exército, o qual caiu nas mãos de Ptolomeu Filopaper, que, exaltado por sua vitória, voltou para a capital para festejar. Apesar de ter derrubado 10.000 soldados, ele não lucrou com a vitória. Nada foi adquirido. Foi apenas um massacre impiedoso de seres humanos. Uma competição brutal por supremacia, o que é odioso aos olhos de Deus e dos homens. Há uma diferença notável entre essa guerra e o progresso de poderosos generais, aos quais Deus usou para estabelecer reinos e punir reis. Ptolomeu Filopaper fez coisas ainda piores, pois, em sua autoestima, entrou em Jerusalém e tentou profanar o templo, oferecendo ele mesmo um sacrifício. A restrição oferecida pelos sacerdotes o enfureceu tanto que começou uma guerra contra eles. E a história registra que entre 40 e 60 mil judeus, que então viviam no Egito, caíram pela espada. Os judeus que procuraram o Egito, seja por proteção ou pelas vantagens de suas escolas e bibliotecas, apartaram-se da mão protetora de seu Deus, e mais cedo ou mais tarde chegaria a hora em que sentiriam a ira do inimigo. Através de todas essas lutas, a nação que Deus escolheu poderia ter permanecido como um farol sobre uma coluna, em vez de ser pisoteada por todos os exércitos em suas marchas entre o Egito e a Síria. E mais ainda, o local de resistência dos judeus na Palestina e sua capital era uma determinação divina. Eles estavam à porta de entrada das nações e poderiam ter mantido um equilíbrio de poder. Tivessem eles erguido a espada do Espírito, todas as nações se teriam curvado diante de seus reis e pago tributo para o seu tesouro. Como foi nos dias de Salomão, assim poderia ter se repetido nos dias da história grega. O ato de reverência de Alexandre, quando se encontrou com um grupo de sacerdotes em Jerusalém, deveria ter sido uma lição para toda a Judéia, do que Deus, pelo seu Espírito, levaria todas as nações a fazer.
Mas aqueles líderes judeus estavam tão cegos pelos ensinos gregos, mesmo naquele tempo, que não conseguiram ver isso. Em vez de seguirem para Alexandria em busca de sabedoria da Grécia, as nações deveriam ter enviado seus jovens para as escolas dos profetas em Jerusalém. E os eruditos do mundo deveriam buscar sabedoria daqueles que conheciam o Deus da sabedoria. Mas tal não se deu, pois o Israel daquela época estava como a igreja de hoje, que em vez de liderar através da virtude de sua vida espiritual, busca a sabedoria do Egito e da Grécia. Tais coisas trouxeram tristeza aos anjos de Deus. A paz foi finalmente estabelecida entre Ptolomeu Filopaper e Antíoco Magno, e durou 14 anos, até a morte de Ptolomeu Filopaper, que foi sucedido por seu filho Ptolomeu Epifânio, que era menor de idade. Antíoco Magno se aproveitou dessa aparente fraqueza nos assuntos egípcios e fez grandes preparativos para invadir o Egito, com o projeto de engolir todo o domínio dos Ptolomeus. Mas o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e Antíoco Magno foi levado a perceber que havia outro poder na terra, bem como no céu. No verso 14, a voz do quarto animal é ouvida. Roma coloca-se ao lado do desamparado rei, e Antíoco Magno viu sua ambição frustrada. A vida do reino grego chega ao fim. Houve ainda muitos anos de luta, mas era uma luta pela existência, não para acréscimo de território. Mas o que a Grécia não obteve pela conquista territorial, ganhou como mestra das nações. E conquanto finalmente perdesse toda a supremacia territorial, a exemplo do reino de Nabucodonosor, a árvore foi cortada, mas as suas raízes permanecem até os dias de hoje. Mais uma vez, a Grécia tem prevalecido como poder intelectual. Por todo o mundo intelectual, ela tem adoradores curvando-se perante o seu santuário, a mente do homem. Sua filosofia é hoje estudada sob o pretexto de escritores modernos. Suas ideias são inculcadas nas mentes das crianças a partir do jardim da infância até as universidades. E os alunos que se graduam nas escolas da terra sabem muito mais sobre a mitologia da Grécia do que sobre a religião de Jesus Cristo. Tornam-se mais familiarizados com os heróis gregos do que com o homem do Calvário. A educação grega ainda governa o mundo, e assim se dará até a criação do reino eterno de Deus, até que a pedra cortada sem mãos encha a terra. Assim como os judeus durante os dias de Alexandre, e também os seus sucessores, estavam sem desculpa, o Israel de hoje deveria se valer da sabedoria do Eterno em contraste com a sabedoria grega, pois a mensagem é: escolhei hoje, perante qual santuário te curvarás. O que irá assegurar a vida eterna é estarmos assentados aos pés de Jesus, aprendendo dele, levando sua palavra como autêntica história de fé para o mundo, sua verdade como intérprete da natureza, pois aceitar os escritos de homens, especulações humanas sobre a história do mundo, sua criação, sua idade, dando uma interpretação humana sobre as obras da natureza e procurando descobrir por experiência e especulação o que deve ser conhecido pela fé, traz a morte, pois isso conduz para longe de Cristo, o qual é o centro do universo, a fonte de toda a sabedoria do grande poder de atração da criação. O primeiro é o sistema de Deus, em que a fé é a força motriz. O segundo é o sistema grego, que exalta o raciocínio humano. Uma pessoa pode não se curvar perante os ídolos do Egito, nem beber do vinho de Babilônia, mas se for aprisionado pelos sofismas mais agradáveis da Grécia, por fim, o seu destino será o mesmo. Por essa razão, a verdade eterna tem brilhado ao longo da vereda de homens de todas as épocas, para se protegerem contra o inimigo. Nesses últimos dias, quando todo o mal do passado se renova, sendo apresentado ao homem em todas as suas variadas formas, enquanto a filosofia grega e o ceticismo avançam com pleno vigor, um coração cheio de verdade será a única salvaguarda contra o erro. Obrigado. Bem, é isso. No próximo vídeo, daremos continuidade com o Império Romano em sua fase pagã. Oremos. Senhor e Deus que no céu habita, louvado seja o teu santo nome. Muito gratos, Pai, por mais esse dia de vida. Obrigado por estarmos aqui. Te peço uma bênção sobre todos os que estão vendo esse vídeo, até aqui. Nos capacita e nos concede sabedoria e discernimento sobre esses assuntos. E perdoa todos os nossos pecados. É isso que te pedimos e agradecemos.
Em nome de Jesus. Amém.